Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O dia que o Senhor nos dá é o dia preparado por Ele para nós. Veja que alegria, nós já estamos chegando no 6º dia da nossa novena em honra ao Divino Espírito Santo. Essa caminhada espiritual que nós estamos fazendo de aproximação do Espírito Santo, Ele que já nos habita pela força do batismo, Ele está aqui em nós. Ele habita, Ele faz morada em nós. Para quê? Para nos levar à santificação. Essa é a grande missão que o Espírito Santo tem. E é por isso que Ele mora em nós, para nos santificar. Mas para isso é preciso que nós demos a Ele total liberdade para que faça isso. O Espírito Santo também precisa ser Senhor da nossa vida. Ele precisa ser Senhor das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos projetos, daquilo que nós realizamos na nossa vida. E em tudo isso Ele vai nos santificando. Essa é a missão do Espírito Santo. O que significa santificar? Ajustar a minha vida à vontade do nosso Deus. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Até onde você está disposto a permitir que o Espírito Santo tome as rédeas da sua vida para ajustar a sua vida à vontade de Deus? Deus nunca vai desrespeitar a liberdade que Ele mesmo nos deu. Às vezes as pessoas questionam por que Deus não impediu fulano de fazer isso, por que Deus não fez aquilo? Por uma razão simples: Deus respeita a nossa liberdade. E hoje, por falar em liberdade, nós queremos convidar e pedir a intercessão de São João Bosco, patrono da juventude. Por que eu falei isso? Porque uma das fases da nossa vida em que a gente mais precisa lapidar a nossa liberdade é na juventude. Porque a juventude é a fase dos sonhos, dos projetos, dos ideais. É a fase onde aflora tudo na nossa vida. E se a juventude não for muito bem orientada, sobretudo pelo Espírito Santo, fácil, ela pega um rumo que não deveria pegar. Repara para você ver. As pessoas que hoje mais são tentadas são os nossos jovens. Por quê? Tantas possibilidades que o mundo oferece. Se o jovem não tiver intimidade com o Espírito, docilidade ao Espírito, ele infelizmente não pega um bom caminho. Mas a nossa juventude é uma juventude que ama ao Senhor. Você percebeu que está sendo levantada uma juventude adoradora? Adoradora do Santíssimo Sacramento? Você percebeu que está sendo levantada uma juventude apaixonada pela Santa Missa? Você já percebeu que Deus está suscitando uma juventude apaixonada por Nossa Senhora? Uma juventude mariana que não tem vergonha de rezar o terço, que não tem vergonha de fazer a consagração a Nossa Senhora. Tudo isso, olha, é moção do Espírito Santo, aquele que renova a face da terra. Por isso, com muita confiança, vamos pedir hoje: São João Bosco, rogai por nós. Hoje nós vamos rezar com a palavra de Deus segundo João, capítulo 17, versículos de 11 a 19. João 17, versículos de 11 a 19. Parte da chamada oração sacerdotal de Jesus, que diz assim: Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhe a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é uma belíssima oração que Jesus Cristo faz ao Pai antes dele cumprir, ou melhor, plenificar a sua ação salvífica na cruz e na ressurreição. Jesus pede pelos seus escolhidos. Jesus pede por aqueles que se decidiram por ele. Duas coisas muito importantes. Não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Olha o pedido que Jesus Cristo faz ao Pai. Muitas vezes nós, nas nossas dificuldades, pedimos ao Senhor que nos tire a dificuldade. Eu não quero esta doença, eu não quero esse desemprego, eu não quero esta luta. As nossas orações se voltam para que Deus tire de nós aquilo que pode ser a grande oportunidade de santificação da nossa vida. Jesus não. Jesus pede o contrário. Jesus pede aquilo que é necessário para que os seus apóstolos não se deixem perder no mundo e por causa do mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Será que não seria esse o primeiro ensinamento que nós deveríamos viver na nossa vida? Pedir ao Senhor não que nos tire as dificuldades, mas que nos ensine a vencer cada uma delas. Que nos preserve de perdermos a fé, que nos preserve de perdermos o amor, a caridade, a fraternidade, que nos preserve de perder a esperança. Nenhuma dificuldade pode ser maior do que a nossa fé em Deus. Nenhuma dificuldade pode ser maior do que o amor de Deus por cada um de nós. Isso é maravilhoso. A segunda coisa que eu gostaria de partilhar com vocês do Evangelho de hoje é quando Jesus diz: santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos num tempo que muitas pessoas já não sabem mais o que é verdade, o que não é, o que é pecado, o que não é. O que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que pode, o que não pode. Tempos de confusão, tempos de turbilhões. Mas veja, Jesus está dizendo claramente: a tua palavra é a verdade. Quer saber qual é a verdade que nós devemos viver? Está aqui, na palavra do Senhor. Quem se deixa guiar pela palavra de Deus não erra. Quem se deixa guiar pela palavra de Deus não se perde. Quem se deixa guiar pela palavra de Deus sempre acerta. Peçamos isso ao Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo, pela tua palavra, e nos ajude a passar as tribulações, preservando-nos do mal. Muito bem, minha gente, vamos tomar em nossas mãos o Santo Terço para nós rezarmos hoje, nesse 6º dia da novena, pedindo a intercessão de São João Bosco, de maneira muito especial, pela nossa juventude. Nós sabemos da beleza que é esse tempo da juventude. Pensamos que São João Bosco, que teve um carinho especial, na verdade ele teve um olhar especial para a juventude. Ele percebeu que precisaria cuidar dos jovens, porque nos jovens estava o futuro do seu tempo. Como nos nossos jovens, no tempo de hoje, está o futuro da nossa nação, de toda a realidade. Então rezar, interceder pela juventude, cuidar da juventude, é nada mais, nada menos do que cuidar do futuro das nações, do futuro da Santa Igreja. Tomemos então o nosso texto e rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Homenagem à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós meditamos hoje aqui o tema da verdade. Vamos pedir nessa primeira dezena do texto ao Divino Espírito Santo, que o Espírito Santo, que é o revelador da verdade, retire dos nossos corações, dos nossos pensamentos, todo tipo de confusão sobre aquilo que é verdade, o que não é, o que é certo, o que não é, o que é pecado, o que não é. Se o Espírito Santo tem, e ele realmente tem, a missão de nos levar à plena santificação, que em primeiro lugar ele nos ajude a ter as certezas da fé muito bem firmadas no nosso coração. Que possamos viver a verdade, porque Cristo, ele é a verdade. Ele é a palavra do Pai que vem até nós para nos fazer viver a verdade na sua vida. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nessa segunda dezena do terço ao Divino Espírito Santo, vamos rezar então pelos nossos jovens. Nós estamos vendo que os nossos jovens têm sido cruelmente atacados na sua inocência, na realização dos seus sonhos, nos projetos de vida. Rezemos por todos os jovens, pelos jovens da sua casa, pelos jovens da sua família, para que o Espírito Santo sempre os ajude a trilhar o caminho de nosso Senhor. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Terceira dezena do terço ao Divino Espírito Santo, eu quero convidar você a rezar pelos pais dos nossos jovens. Nós sabemos muito bem que tem muitos pais, muitas mães passando por momentos de sofrimento por causa dos seus jovens. Ou os jovens estão nos descaminhos desta vida, desviados do caminho de onde deveria estar, ou porque os jovens estão doentes, estão enfermos, estão depressivos. Vamos rezar pelos pais. Os pais também têm sofrido muito, para que o Espírito Santo acalme os seus corações e os auxilie na grande missão de educar e formar os seus filhos para Deus. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nesta quarta dezena, hoje, contando com a intercessão de São João Bosco, quero rezar de maneira muito especial pelos jovens vocacionados. Vocacionados à vida religiosa, vocacionados à vida sacerdotal, vocacionados à missão. Tem tantos jovens que nem abraçam o sacramento da ordem, nem uma vida religiosa, mas estão dispostos a saírem e fazerem missão, anunciando o reino de Deus, mas também levando a paz e a esperança a tantos corações. Rezamos por esses jovens que abraçaram a missão de transformar o mundo. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde, Espírito Santo.
Nesta quinta e última dezena do terço ao Divino Espírito Santo, desse sexto dia da nossa novena, vamos agradecer. Agradecer tantas maravilhas que o Espírito Santo tem feito na juventude. A gente fala dos problemas dos jovens, das dificuldades dos jovens, mas há muito mais jovens buscando viver a santidade do que em situações de sofrimento ou de pecado ou de risco da sua juventude. É que às vezes eles não aparecem, mas eles estão buscando, são fiéis a Deus, são fiéis aos sacramentos, vivem santamente a missão que Deus lhes confia, tem namoros santos, tem projetos de vida, de felicidade. Há muito mais jovens no caminho de Deus do que fora do caminho de Deus. Você pode ter a certeza absoluta disso. Então nós queremos agradecer ao Espírito Santo o dom da vida desses jovens e porque o Espírito Santo sempre nos assiste enquanto aqui nós estivermos peregrinando neste mundo. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco, rogai por nós. E assim nós concluímos o Santo Terço de hoje. Meu irmão, minha irmã, sempre abençoe os seus jovens. Os jovens precisam muito mais da sua oração, da sua bênção, do que de outras coisas. Vamos preparar agora para recebermos a bênção neste dia da nossa novena. Nós estamos chegando ao final do sexto dia da nossa novena e é claro, nós não podemos terminar o nosso encontro de hoje sem invocarmos a bênção do Senhor sobre todos nós. Mas eu quero convidar você a rezar de maneira muito especial pela juventude. Traga agora no seu pensamento, no seu coração, em oração, um jovem pelo qual você gostaria de interceder especialmente neste dia da novena. Não importa o que ele esteja vivendo e por mais que pareça impossível para você a transformação do que ele está vivendo, creia, nosso Deus é o Deus impossível, Ele tudo pode. Se Ele criou as coisas visíveis e invisíveis, se Ele tem o poder de transformar um pão e um pouco de vinho no corpo e sangue de Jesus, imagina o que Ele não é capaz de fazer na vida do seu jovem. Então que esta bênção leve você a renovar a sua fé nesse Deus que tudo pode. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha Mãe da Igreja, São José, seu castíssimo esposo, São João Bosco, patrono da juventude, dê sobre cada um de vós, sobre a vossa família, sobre este jovem por quem agora você está rezando, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria chegarmos juntos ao final desse sexto dia da novena. Amanhã, o sétimo dia, estamos juntos mais uma vez contando com a sua presença. E por favor, compartilhe, envie, curta, espalhe esta boa nova a tantas pessoas que hoje precisam. Fique em paz, que o Senhor sempre esteja convosco. Amém.